Estão com a apostila da quarta aula, hein? É. Da quarta aula. Não vai continuar essa página 13? Página 16. Página 16. Essa de baixo, irmão. Que está dentro da pasta. Mas essa aqui não vai. Ó, aqui tem, viu? Ah, beleza. Tem aqui. Você tem uma? Tem. Então me dá uma dessas que tem. Essa aqui você pode cortar. Beleza? Então vamos agradecer a Deus Jesus pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos para tratar desses assuntos do conhecimento nesse curso de Espiritismo, teórico e prático de Espiritismo. Hoje é dia 25 de maio de 2025 na Casa Espírita Jesus Cristo em Interlagos. E que Deus Jesus ampare e proteja todos nós, encarnados e desencarnados. E também pedimos que sejamos todos envolvidos em grande quantidade de recursos, de bom fluido, de boa energia e do amor de Jesus, dando as boas-vindas a todos os desencarnados, aos encarnados, e também gostamos de mencionar que os irmãos que por um motivo ou outro ainda não estão na seara do Cristo, não deixam evidentemente de ser filhos do nosso mesmo Pai, e que, havendo a permissão para adentrarem, eles possam tomar conhecimento e que Deus e Jesus os ajude a fazer o bom uso, respeitando sempre o livre-arbítrio, fazer o bom uso desse conhecimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Nós estamos falando lá com vocês sobre na quarta aula, né, que seria a quarta aula da apostila, na página 16. E fala aqui sobre os umbrais e as trevas. Tem umas coisas assim que é importante a gente falar o seguinte: em algum momento, por um bom tempo, na Terra não havia umbrais, não tinha umbral. Por dois motivos, tá? Eu penso que sejam dois motivos principais. O primeiro motivo é que há milhões de anos atrás nós não tínhamos muitos espíritos maus vindo de outro lugar com carga de situações ruins do passado deles, tá bom? Então, muita gente veio para cá, uma situação boa. Mas a gente aqui era criancinha. Criancinha não vai para umbral. Espírito novo é que nem criancinha, né? Acho que agora tem alguém. Espírito novo é que nem criancinha aqui da Terra, sabe, encarnado? Ele não responde pelos problemas que ele causa, né? Só depois de muito tempo é que ele começa a responder. Nessas alturas do campeonato ele já não é mais espírito novo, ele é espírito de mediana evolução. Então, durante muito tempo, até esses espíritos daqui da Terra, que estavam aqui na Terra, ganharem bastante experiência em virar mediana evolução, não existia, por assim dizer, situações que precisassem passar por umbral. Em resumo, seria como querer castigar uma criança aqui no Brasil, uma criança de 10 anos, né, por um homicídio e condená-la à pena de morte, por exemplo. Ela nem vai para... Atualmente até esqueci o nome. Eu sou da área e esqueci o nome. Antigamente tinha FEBEM, né? Isso. Agora é casa... Agora é... Casa... Deu um branco aqui. Casa alguma coisa. Não tem ninguém lá? Então, vamos continuar chamando de FEBEM? Fundação Casa. Fundação Casa. Isso, Fundação Casa. Fundação Casa, jovens, pré-adolescentes ou adolescentes só vão para lá a partir de 14 anos. Até 13 anos eles não são nem recolhidos. Não tem medida socioeducativa. Então a gente considera de 14 anos para baixo
são crianças que, se cometerem crime no Brasil, elas não têm como ser punidas. Elas são absolutamente inimputáveis, tá bom? Os espíritos novos, durante muitos anos, muitos séculos, muitos milhares e milhões de anos na Terra, estiveram entre nós aqui, nós mesmos talvez, mas não tinha punição, não tinha como espiar as faltas deles, porque eles eram inimputáveis. Então não tinha umbral. Espírito novo, ele desencarna, tá bom? E ele vai para o ambiente aguardar a nova encarnação. Mesmo que ele tenha matado alguém, ele não tenha o psiquismo para ser punido, né? Que seria a consciência do que está fazendo. Ele seria como se fosse inconsciente. Então é mais ou menos assim. Vamos supor que Caim tivesse matado Abel, não há 5.000 anos atrás, ou 5.000 anos antes de Cristo, mais ou menos 8.000 anos atrás, mas ele tivesse matado o Abel há 5 milhões de anos atrás. Não aconteceria nada com ele no mundo espiritual. Ele não iria ele não teria umbral para ir, né? Ele não ficaria nas trevas e tudo mais. Essa questão de umbral e de treva ocorreu depois que já haviam aqui na Terra espíritos com uma carga enorme de problema causado para os outros e conscientes disso, né? Espíritos que sabiam que não poderiam ter feito esse erro e acabaram tendo que passar por umbral e ficar em trevas. Essa é o resumo teórico do que acontece com os espíritos novos, mas novos mesmo, né? Que não tem psiquismo nenhum, não tem consciência, não tem experiência e não distingue o certo do errado ainda. Quando distingue, é uma coisa muito infantil. Ele sabe que não é bom porque machucou alguém, mas ele não tem maldade nisso. Ele não faz isso por maldade, para se vingar, para roubar alguma coisa, né? Para obter poder, conquistar, ficar rico. Então, durante muito tempo não tinha umbral. Os umbrais começaram a existir na Terra após a vinda desses espíritos que vieram de Capela, de outros sistemas aí como é que chama lá? Cocheiro, né, Júnior? Isso, constelação de cocheiro. Constelação de cocheiro, tá? Então o umbral, que a gente vai falar sobre ele não existia, ou não existiu durante todo o tempo na Terra. Por tudo isso que eu já expliquei, tá bom? Parece meio estranho, mas é assim que funciona. A lei humana imita rudemente, né? A lei divina, tá? A gente aprende com esses espíritos maiores que nós, que vêm nos ensinar as coisas. Então a lei que nós temos hoje, ela vai mudando, se adequando ao sistema de vida que nós temos, né? As civilizações, a renovação da civilização e o passar do tempo. A lei divina não muda nunca. Então quando a gente soube, não é bem quando a gente soube, mas quando a gente tem na história que nós estamos contando do Espiritismo, que a gente sabe que veio uma forma, uma lei taxativa de não matar, a gente só tem isso a partir de Moisés. Mas a gente sabe que não pode matar muito tempo antes, porque já existia a lei humana, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existiu um conhecimento muito antigo que não era registrado, não tinha como registrar. Os hieróglifos do Egito, que são aqueles desenhos, né? Contando uma história a partir de desenho, aquela escrita ali, ela não é considerada um alfabeto, né? Ela é um registro um pouco mais moderno do que aqueles registros dos homens das cavernas. Então, a partir do momento que existe um alfabeto, é que você consegue contar a história. Existe também uma contradição na ciência e na filosofia sobre isso. Mas se eu consigo contar uma história do Egito através de desenho, eu registrei a história, né? Só que muito pouca gente sabia escrever, então a coisa foi evoluindo. O primeiro alfabeto ele foi feito pelos assírios.
Ele era escrito em placa de argila. E era uma escrita cuneiforme. É mais ou menos um negócio assim, ó. Através de símbolos. Para nós, né? Hoje, símbolo. Esses símbolos eram letras. Tá bom? Eles eram letras. Para nós parece um risco, mas para eles eram letras. É mais ou menos como a gente aqui hoje no Brasil vê a escrita do árabe. É esquisito para nós, mas é um alfabeto. O deles era um alfabeto, dos assírios. Então o primeiro alfabeto registrado até agora, porque ainda vai descobrir muita coisa, é considerado dos assírios. Se você for pegar, a gente chama no direito ipsis literis, né? Ao pé da letra, se a gente for pegar ao pé da letra o que a ciência acha da história e pré-história, não existiria história antes desse alfabeto dos assírios. Tá bom? Só existe história a partir de um alfabeto, contado em um alfabeto, tá bom? Escrito. O que quer dizer que tudo que aconteceu antes é chamado de pré-história. Mas na nossa cabeça, pré-história é coisa das cavernas. Coisa de dinossauro, né? Você fala, o homem pré-histórico. O homem pré-histórico é o cara que vivia na caverna e não sabia falar. Não, pré-histórico, na verdade, se for pegar na letra da ciência, é tudo que aconteceu que não tinha alfabeto para contar a história. Então, quer dizer, a gente perderia um monte de história sobre esse planeta, né? Mas nós temos seres humanos com espírito há milhões de anos. Não são milhares de anos, são milhões de anos. Aliás, eu ia pegar o livro, esqueci. Peguei o livro dos Espíritos e não peguei o Roma e o Evangelho. Mas para quem participa conosco aqui, para quem for assistir o vídeo, Roma e o Evangelho tem uma parte lá que conta a história do homem das cavernas, tá? Ele é contado por João, os primeiros homens. Chama Roma e o Evangelho esse livro, tá? Bom, o caso é o seguinte. Então nós estamos falando do umbral. Você pegou aquele pano que vocês usaram para a mesa, vocês puseram lá para a cozinha? Deixa eu ver, pode deixar. Não, o Júnior vai ter que colocar para cá. Vou pegar desse aqui. Ela já está suja. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, Lica? Nossa, o que você trouxe aí? Frango assado? Quase. Cadê o Zico? Ah, não quis vir não. Hã? Não quis vir não. Não? Tá bom. Ô, Júnior, tem que ajudar ela lá, pô. Esqueci. Deixa que o Júnior põe lá. Põe em cima do armário azul lá, Júnior. Tá bom, pode deixar ali que eu vou. Em cima do piano. Eu vou pôr ali no armário. Posso sentar aqui? Então nós tivemos uma situação que, a partir desse determinado momento, devido a certos espíritos virem para cá aos milhões, eles vieram com um monte de problema e já conscientes de que causaram problemas em outros lugares, né? A partir da vinda deles, começou a ser necessário um umbral. O umbral não existia antes na Terra. Mas isso vai pela noite dos tempos aí, tá bom? Não dá pra gente saber exatamente a data que isso aconteceu, até porque a importância que a gente tem disso é que hoje o umbral existe para melhorar as condições do espírito que está com muito problema quando ele desencarna. Mas são questões bem diversas, tá? Por exemplo, suicídio, assassinatos, pessoas que atrapalharam muito a civilização humana de forma assim muito profunda, como por exemplo espíritos que causaram guerras mundiais, né? E por incrível que pareça, há questões que a gente precisava pensar, né? Primeira coisa, para que serve o umbral, né? Umbral é uma espécie de lugar aonde a gente vai para fazer como se fosse uma triagem, tá?
esses espíritos eles estão tão atrapalhados que, devido ao que eles fizeram, pode causar problemas gravíssimos em determinados locais no mundo espiritual. E ele é encaminhado para o umbral de acordo com a situação dele, psíquica e de tudo que ele fez. Então, vocês lembram aí, André Luiz, para nós hoje é uma sumidade, né? Um espírito que colaborou muito com o espiritismo. Mas, quando ele estava encarnado, antes dessa história do nosso lar, na encarnação dele, ele passou por alguns problemas lá que, para nós, se a gente fosse avaliar mesmo, falar, pô, não, por que o cara desse foi parar no umbral, né? Na verdade, ele era um suicida inconsciente. Né? Ele não sabia que ele estava se matando, né? Então, é como você dizer assim, não conhecer a lei me dá total isenção de punição? Não, não é bem assim, tá? Tanto que na lei humana, pelo menos aqui no Brasil, você não pode alegar que desconhece a lei. Você causar um problema para alguém aí, se você falar, mas eu não sabia dessa lei, você tem obrigação de saber. Hoje já o negócio é mais difícil, né? Mas para esses espíritos, como aconteceu com o André Luiz, internamente o espírito tem que saber quando ele está fazendo algo que não é bom para a própria vida e para a vida dos outros. Né? A encarnação é uma situação muito importante para todos nós. Nós precisamos reencarnar. E a maioria de nós pede para reencarnar. E como se isso não bastasse, a gente aguarda muito tempo para encarnar. A gente fica muito tempo esperando a nossa vez para reencarnar. Quando a gente está encarnado, a gente passa por certas dificuldades e até, em determinado momento, a gente fica lamentando, né? Que a gente está encarnado numa terra tão ruim, né? Num planeta tão ruim. E muitos de nós que começam a entrar em parafuso e acaba pensando que a vida é uma porcaria. Até chegar num limite de alguém, dessa tristeza profunda que a pessoa pode começar a pensar em suicídio. E aí, a pior situação possível é quando comete o suicídio, né? Esse suicídio consciente, que sabe que está acabando com a própria vida, ele também tem uma parte que pode ser chamada de inconsciente indireto, que são as pessoas que não sabem que a vida é eterna e que quando ele se mata ele vai sofrer muito no umbral, nas trevas. Ele não sabe que a dor que ele estava passando, né, que levou o cara à morte, que levou a se matar, ele não sabe que ele vai sofrer mais, que não acabou. Então tudo isso é levado em consideração por Deus. É um filho que não sabia que dar um tiro na cabeça. Se matar e acabar. A maioria das religiões, inclusive a cristã, eles acreditam nas religiões que morreu, acabou, né? Bom, se morreu, acabou, eu vou me matar e está tudo certo. Mas até aí mesmo você vê que intuitivamente, através dos livros do Evangelho, dos Evangelhos, né, que tem na Bíblia, dos ensinamentos, mesmo as igrejas católicas que têm grandes problemas aí com a justiça divina, ela fala que o suicídio é um pecado, um grande pecado. Embora ela trate o suicida de uma maneira nada cristã. Mas ela sabe que tentar contra a própria vida não é uma coisa boa. É contra a lei de Deus, né? Mas da onde que ela tirou isso? Tirou lá dos livros, né, das histórias que estão na Bíblia desde a época de Moisés. Dizem, né, na Bíblia que Moisés que escreveu, né, a Gênesis, né? Então a gente tem conhecimento sobre essas coisas através das informações que outros espíritos trouxeram. Esses espíritos que ocorreu a necessidade de ter umbral são espíritos que vieram de outro lugar também. E a maioria deles veio para ajudar, não veio para atrapalhar. Eles tiveram problemas, mas eles vieram para cá com mais conhecimento que a gente, tá bom? Com muito mais conhecimento que nós. E vieram para lapidar as virtudes deles. Só que chegando aqui, como é comum quando você está na matéria, que o corpo de carne causa ali uma neblina, né, sobre as suas condições, as pessoas não lembram por que elas estão aqui. E aí o que pega a gente
é a matéria, tá? A matéria. Por isso que a gente tem que reencarnar. Até entender o que significa matéria. Enquanto a gente vem aqui, reencarna, ou em qualquer outro planeta que tem, né, reencarnação com corpo de carne, com matéria, e a necessidade que nós temos da matéria, e a gente não entender para que ela serve, nós vamos sofrer. Tá bom? Então, tentando fazer assim uma evolução desse tema, a ligação à matéria nos prende a ela, tá? Tá bom? A gente desencarna e fica preso à matéria. Essa prisão, como se fosse um imã que a gente tem de ligação à matéria, é por uso indevido da matéria. Nós não sabemos nos relacionar com a matéria. E nós precisamos aprender. Tá? Porque na matéria, a gente quer cada vez mais. De qualquer forma. Só que quando a gente fala assim, a gente pensa em mais casa, mais carro, não, mas é mais tudo, tá? Da matéria. Por exemplo, muitos e muitos espíritos estão ligados a assuntos materiais, ligados à religião. Então você imagina assim, ó. O cara veio para explicar o espiritismo para nós, né? Mas é um espírito diferenciado. Não é melhor do que ninguém, ele é diferente. Então, para você ter uma ideia, um dirigente de reunião, ele pode ter um monte de mediunidade. Mas para certas coisas é indicado um tipo de mediunidade. Tá certo? Então é indicado o quê? Para um doutrinador, mediunidade intuitiva. É uma indicação. Mas o médium pode ser intuitivo, psicofônico, psicográfico, etc. Tá bom? Pode ser tudo isso. Mas existem mediunidades indicadas para cada coisa dentro de uma casa espírita. Tá bom? Tem pessoas que sabem ler, tem cultura, é um espírito que gosta, né, de leitura e tudo mais, que é intuitivo e vai servir para a gente para ler o Evangelho, explicar o Evangelho para nós, na leitura do Evangelho, né? Tem outros que também intuitivos para conversar com os espíritos, mas ele pode ser psicofônico. Por exemplo, quando a gente pega a irmã do Júnior, ela é psicofônica, mas ela é doutrinadora também. Então, funciona assim na casa espírita. E nas outras religiões, esse camarada aqui no espiritismo que veio para ser dirigente, ou veio para divulgar o espiritismo, às vezes isso ocorre desse jeito. Ele acaba entrando numa casa espírita, em uma hora ou outra ele vai virar doutrinador, uma hora ou outra ele vai virar dirigente, numa hora ou outra ele está lá em cima como presidente da casa. Como o espiritismo, o país com o maior número de espíritas é no Brasil, nós vamos pensar o seguinte: a maior entidade espírita no Brasil é a Federação Espírita do Brasil. Tá bom? Ela é um conglomerado de um sem número de casas espíritas ligadas a ela. Tá legal? Então vamos supor que a gente fosse comparar a Federação, tá legal? Com o Vaticano, na religião católica. A Federação, com o presidente da Federação, que eu também não sei quem é, porque não me interesso por isso, em algum momento, esse cara foi escolhido pelo mundo espiritual para dirigir o espiritismo no Brasil, que é o país com o maior número de espíritas do mundo, tá certo? Isso é constatado inúmeras vezes. Não tem país nenhum no mundo que tenha tanto espírita como no Brasil. Mesmo na França, a França lançou o espiritismo e talvez você não consiga achar muita coisa do espiritismo na França funcionando, não. Tá tudo reencarnado no Brasil, viu? Tá bom? Tudo não, tá? Quase tudo. Bom, através do cargo dentro da federação, esse cara pode acabar se envolvendo com uma situação de poder religioso. Isso é terrível, tá? Se o cara não souber se controlar, ele esquece o que é o verdadeiro espiritismo
E a federação pode levar todo mundo para o buraco. Vou explicar para vocês. Em alguns lugares da federação, principalmente na Maria Paula, que a gente conhece aqui, é Maria Paula o nome da rua, né? Isso. Eu confundo a rua Maria Paula com o viaduto Dona Paulina, tá? Que é perto um do outro. Até pouco tempo atrás, não sei como é agora, você entrava lá numa sala, qualquer lá e tinha um monte de cadeira para você sentar, tá bom? Você entrava e ia preenchendo a cadeira, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 30, 40, 50 cadeiras. E 50 médios para aplicar passe nesses 50 sentados aqui. Estou falando isso grosso modo, tá? Porque pode ser em pé, pode ser fora da ordem, sei lá. Em determinado momento, esse pessoal entra, senta, fecha a porta e você começa a aplicar passe neles, tá? Daqui um pouquinho você vai escutar uma campainha tocar em cima de uma mesa. Plim! É para você parar o passe. O passe tem que parar com a campainha, todo mundo levanta, vai embora e entra outros 50. É como se você estivesse numa linha de montagem. É, produção em série. Tá bom? Então, como se isso fosse pouco, não sei se vocês já ouviram falar, minha seta está errada, né? Peraí. Vamos para cá. Como se isso fosse pouco, não precisa estar ligado à federação não, tá? Nas casas espíritas, orientação, não pode. Não pode o quê? Orientação da casa espírita. Na maioria. Não pode aplicar passe fora da casa espírita. Você não pode fazer nada fora da casa espírita. Nem aplicar passe. E, evidentemente, não fazer psicofonia. Você quer fazer alguma coisa com a sua mediunidade? Dentro da casa espírita. Não faça nada lá fora. Bom, eu não sei se vocês concordam. Tem mais coisa, tá? Tudo que você faz na casa espírita, não pode fazer fora da casa espírita. Mas você pode ler o evangelho, você pode fazer o evangelho no lar. Presta atenção. Eu não sei se vocês concordam, mas isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Né? Sim. E eu vou te falar, você passa por uma doutrinação, por uma lavagem cerebral, que depois que você ficar certo tempo numa casa espírita dessa, você está absolutamente convencido que você não deve aplicar passe numa pessoa necessitada, mesmo dentro da sua casa. Tá? Eu vi pessoas de alto grau de inteligência, de moralidade, e que a casa conseguiu mudar o comportamento dela de acordo com o que a casa quer. Não pode. E na federação? Também. Mas em quase todas as casas que eu conheço, você não pode fazer nada disso fora da casa espírita. Tá bom? E aí eu já falei para vocês, vou repetir. Minha mãe com problema no joelho, não levantava da cama, chorando de dor. Minha mãe não é espírita, tem medo de espírito e não quer saber dessa conversa. Então ela nunca vai na casa espírita. Então ela está sujeita a não ser tratada. Tá bom? Esses camaradas todos que começaram com essa história, eles querem dizer o seguinte: fora da casa espírita, ou do centro espírita, não há salvação. Não há salvação. De onde eles tiraram isso? Eles não falam isso, tá? Mas é isso que você vê com isso aqui, não é? Você quer dizer que fora da casa espírita eu não posso fazer nada? Quem está fora da casa espírita não está condenado. De onde que Jesus ensinou isso? Aliás, aonde que o Espiritismo ensinou isso? Não é? Aonde que Deus passou essa informação? Fora da casa espírita, a nossa salvação é o que está na entrelinha. Se você falar para o cara, então fora da casa espírita, a nossa salvação, não é isso que eu quero dizer. Mas eu não posso aplicar passe na minha mãe que está doente, lá na minha casa. Né? Minha mãe é psicofônica. Coitada da dona Helena, eu vou jogar tudo em cima dela hoje. Minha mãe é psicofônica. Tem um espírito envolvendo ela e eu não posso conversar com ele. Não posso. Não, então, mas você traz para cá. Vem na reunião e puxa. Sim, mas e se no dia que aconteceu isso com a minha mãe não tem reunião? Como é que eu faço? Minha mãe está sujeita então a ficar doente, ser internada no manicômio, porque ninguém entende o que é isso lá em casa, só eu. Né? A maioria de nós
Eu vou mudar a frase. Poucos de nós têm a sorte de ter uma família espírita, hein? A maioria das vezes você vai encontrar numa família de 4 ou 5, um só que é espírita e o resto não quer saber disso não. A maioria das famílias, viu? A maioria. Isso aqui é a história da igreja, tá? Eles não falam essa frase, mas eles fazem o que a igreja fazia. Fora da igreja não tem salvação. Tá certo? Tá bom. Mas não para por aí não. Vamos fazer A ideia nossa é que vocês, que nós todos, né? Pensemos nas coisas, tá bom? Olha, nós falamos da casa espírita, que fala que nós não podemos aplicar passe, nem fazer mediunidade fora da casa espírita, certo? Sim. Aí nós falamos da igreja. Porque essa história de não aplicar passe nem trabalhar com mediunidade, nas entrelinhas, eles estão dizendo o que para nós? Fora da casa espírita não há salvação. É uma frase da igreja e nós adequamos aqui. É adequação minha, eles não falam isso, tá? A igreja falava isso, assista o filme do Kardec que você vai ver. Fora da igreja não tem salvação, Sim. tá? Da onde que veio essa história da igreja? Quem antes da igreja católica fazia isso também? Coitado, o Júnior está indo 200 vezes lá fora hoje. Então nós estamos hoje no Espiritismo, dizendo que fora da casa espírita não tem salvação, e nós chegamos a essa conclusão porque não pode aplicar passe nem trabalhar com psicofonia fora da casa espírita, tá certo? Essa ideia veio da igreja. Da igreja nós identificamos isso no comportamento dos espíritas, não é o espiritismo. Comportamento de pessoas dentro do espiritismo. A igreja declarava isso. Fora da igreja não há salvação. E quem que passou isso para a igreja? Então vou ajudar vocês. A igreja, a base dela é quem? Qual a base da igreja católica? Catolicismo. Catolicismo, que é a igreja católica. Mas e a igreja católica é baseada no quê? Cristão. Cristão. Cristão, isso. E quem é o cara? Jesus Cristo. Jesus. Isso. Certo? Então a igreja, a base da igreja é Jesus. E a igreja é católica, por um nome aí criado lá pelos romanos, mas ela é cristã, tá certo? Sim. O espiritismo também. Uhum. Mas antes da igreja ser a igreja cristã, Jesus nasceu aonde? Aonde ele nasceu? Vai ficar todo mundo de castigo no Belém? fim do ano. Hã? Jesus nasceu aonde? Belém. Belém? Não é? Não é? Jesus nasceu em Belém? Jerusalém. Jesus. É. Jesus, tá, vamos mudar então. Tá, vamos deixar onde ele nasceu. Não tá indo, não. Porque lá no Evangelho está escrito assim, então esse camarada é de tal lugar, mas coisa boa pode vir desse lugar. Então ele nasceu lá em Jesus de Nazaré. Nazaré. É. Não é isso? É. Mas ele nasceu entre um povo. Bom, fala, também estou ajudando demais, né? Desse jeito vocês vão ficar tudo do dia 12 de dezembro a 12 de janeiro de plantão. Ele nasceu em que povo, gente? Dos judeus? Judeus. E o que os judeus diziam? Fora Que se for judeu. Fora da nossa casa. Não, Você não pode fazer nada. Você quer falar com Deus? Você vem aqui no templo. Você não vai pedir para Deus lá na sua casa, não. Olha de onde veio o negócio. Tá certo? Só que esses caras aqui são o povo de Israel, não são? Sim. Então vamos voltar aqui, ó. Esse povo de Israel, quem são? Vieram de onde? Meu Deus do céu. Força, galera. Não olha pro Júnior, que ele sabe, você vai colar, vai fazer que nem o Zigomar com a Vai, Lica. Júnior. Vai lá, gente. É pra cá que bolha. Deixa de cola. O que eu perguntei? Aí. O povo judeu, o povo de Israel. Veio de... É descendente de quem? Vamos então voltar um pouco. Quantas revelações tem na nossa consideração? 3.
É porque eu estou fazendo 3 ou porque você sabe? Aí eu quero legenda. Para nós espíritas, qual é a primeira revelação, considerada a primeira revelação? Gente, vocês me deixam preocupadíssimo. 3 revelações divinas que o Espiritismo considera. Primeira revelação. Última revelação. Peraí, A mais nova, a mais recente. Qual é a revelação? Ó, Não sei. Nossa. primeira revelação. Segunda, terceira. Revelações são informações que mudaram a história da civilização humana na Terra por revelação divina. Não é revelação humana, é divina. Como funciona a revelação divina? Vem uns espiritão grandão, com mediunidade, que era chamado profeta, recebia informação de espírito muito grande. Superior. Não, dos espíritos superiores, né? Superiores, logicamente, tá? Então ele recebia, ele era chamado de profeta, que é médium hoje. Tá bom? Tô dando uma oportunidade para vocês, hein? Não sei se eu tenho que pagar. O que era mesmo, Júnior? Paçoca, né? Que a gente cobrava do pessoal. Era paçoca. Paçoca, pisou na bola, não veio, não vem mais, nem paçoca. Ó. Aí o cara, médium, que recebeu um monte de informação lá antigamente. Qual que vocês conhecem? Moisés. Hã? Moisés. Primeira revelação, gente, Moisés. É. Primeira revelação, Ufa. Moisés. O cara das tábuas de Isso, os 10 mandamentos. pedra lá, com os 10 mandamentos, tá bom? Tá no começo do livro dos Espíritos, não, do Evangelho. Do Né? Evangelho. Tá bom? Tá. Muito bom. Aqui vocês tiraram 0, tá tudo em recuperação, mas tudo bem. Não, acertei uma. Agora nós vamos evoluir, porque vocês já entenderam o que eu quero dizer, certo? Segunda revelação? Ai, meu Deus. Batista? Não? Revelação, não é pessoa. Revelação. Pensa na revelação e não na pessoa. Revelação divina. Por que ele teve a revelação divina? Porque ele trouxe os 10 mandamentos e mudou a civilização humana. Sim. A partir de Moisés nós fomos indo. Pra outro lugar. Qual é o povo de Moisés? Povo de Moisés. Quem era Moisés? Quem foi Moisés? Hã? Moisés do Egito, né? Moisés vivia no Egito, Sim. certo? Certo. E a história dele, qual que era? Que ele nasceu e jogaram ele no Rio Jordão. Jogaram lá. no Rio Jordão e a Ele- princesa e a filha- achou, é, filha do achou e faraó, adotou prima ele. do faraó, sei lá que era do faraó, pegou o Moisés, Adotou ele. botou o nome de Moisés por causa da cestinha As dele. cestas. Isso não é o nome dele. Quem colocou a cesta no rio? A mãe. A mãe. Então ele nasceu aonde? Ele não nasceu do povo egípcio. Não. Não. Nasceu da onde? Ele era judeu, não era? Ele era hebreu, Hebreu. escravo em Israel, no Egito. Isso. Isso. Tem um livro muito interessante que eu vou falar para vocês, que eu não gosto de fazer propaganda. Vocês já leram a Bíblia segundo o Espiritismo? Já. Já? Ah, tá bom. Então tá, então Moisés era? Tirando com a nossa cara ainda. Moisés era? De que Hebreu. povo? Hebreu. Eu. Hebreu. Continuou hebreu, opa, não tem assim então. Continuou hebreu até o dia que o povo hebreu se dividiu e através de um representante deles, o cara brigou com um anjo de Deus. E na briga que ele teve com esse anjo de Deus, que eles falam que ele brigou com Deus, ele estava lutando com o espírito em desdobramento, tá? O espírito falou para ele, pois de agora em diante seu nome não é mais esse, seu nome é Israel. Lembra disso? Aí esse povo hebreu se dividiu logo depois no povo de Israel e um outro povo que se dividiu lá, e isso não importa para nós. Certo. Os judeus que diziam fora do sinédrio, fora daqui do templo, não há salvação. Você não pode falar com Deus na sua casa não, que você vai o cara morre. Isso. Sim. Beleza? Eles são descendentes de quem? Os hebreus. Os hebreus foram viajando pelo mundo afora, de volta para Canaã. Isso. Em algum momento eles viraram o povo de Israel.
Sim, Beleza? Sim. Foi lá que Jesus nasceu. sim. Tá certo? Tá certo. Os judeus trouxeram isso lá de trás. Isso. De antes de Moisés. Certo? Antes de Moisés, Moisés apareceu no Egito e ele libertou o povo hebreu, não foi? Isso. O povo hebreu foi parar escravo como? Por que o povo hebreu virou escravo? Porque ele estava em algum lugar. Porque Moisés, Não. Moisés não libertou o povo? Sim. O povo de Israel, o povo hebreu, não voltou para uma terra? Sim. Qual é o nome da terra? Acabei de falar. Canaã. 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 Se ele voltou para Canaã, antes dele ser escravo, ele morava onde? Canaã, Canaã. certo? Sim. Quem foi o primeiro cara a levar o povo hebreu para Canaã? Moisés. Não. Oh, meu Deus, peraí. Aí velho. Foi. Ai, garota. Tudo bom, Cris? Oh, beleza. Tudo bom, hein? A Cris sabe, vai. Cris, vocês deram graças a Deus, né? Chegou alguém. Chegou alguém para dar uma paz, né? Falar, oh, meu Deus do céu. Responder, Cris. Meu raciocínio não tá indo, não. Tudo bom, O Nenê? tic-tac aqui tá devagar, Cris. Mas vocês estão distraídos, ó. Presta atenção, vamos voltar aqui, ó. Moisés libertou o povo hebreu e voltou para Canaã. Se eles voltaram para Canaã, é que antes de ser escravos do Egito, eles estavam em Canaã. Sim. Quem foi o primeiro cara que levou o povo hebreu para Canaã? Antes da escravidão, lógico. Se eles estão voltando, saíram da escravidão para voltar para a terra deles. Antes de ser escravo, eles estavam em Canaã, certo? Beleza? Então vocês não sabem, mas eu estou falando. Então eles estavam em Canaã antes de ser escravizados, tá bom? Grande parte deles. Quem levou os hebreus para Canaã a primeira vez? Vocês pensaram que a crise ia salvar vocês? Vocês pensaram que a crise ia salvar vocês? Nem Júnior. Ó, presta atenção que tem muita coisa que vocês fazem e que vocês não sabem a origem, tá bom? As meninas aqui casadas, têm aliança na mão esquerda? Tem. Tem ou não? Você não tem? Tem. Você tem aliança, Regilene? Não, Tem anel? não. Mas se você ficar noivo, É direita. aliança? Isso. Tá bom. Sabe de onde? Você sabe de onde veio a aliança? Você sabia que a aliança foi parar no cristianismo, na igreja católica e nos dias de hoje, por um costume religioso? Você sabe de onde veio isso? Eu sei que não pode ter emenda, né? Não pode, que é o... Não, eu quero saber de onde veio, você sabe? A origem da aliança. Veio do seguinte, ó. Da aliança. Vocês estão tudo, menos a Cris que chegou agora, que a coitada não tem culpa. Ah. Tá bom, Cris? Você tá... Beleza. E ela também faz academia comigo, eu vou protegê-la. Ó, vocês duas estão de castigo, do dia 12 de dezembro a 12 de janeiro. Olha só, Vamos repetir. um cara muito famoso criou, e pouca gente sabe disso, o batismo que vocês têm. Todo mundo aqui foi batizado na igreja católica? João Batista. João Batista. Né? Não. João Batista. Todo mundo aqui foi batizado? Sim. Tá bom. Sabe de onde veio o batismo? Então, da Sim, igreja católica. De quem? do batismo, do João Batista, né? Da igreja católica. Não. Não? O batismo significa que a partir desse momento, Deus vai reconhecer você como Hélio, Sim. como Lica, como não sei o que, e vai dar o nome, não é isso? Isso. É a partir dali que você ganha o nome, apesar de que a lei manda se registrar no cartório. Isso. Mas religiosamente nós estamos falando. É a partir do batismo da igreja. Senão você não é reconhecido pela igreja como Lica, Regilane, Júnior, etc. Tá bom? Então é religião. Sabe de onde criaram a ideia de pôr um anel no dedo? Isso era pra ser um dedo? Essa é a mão, parece uma vaca, mas é Essa uma... era minha. Sabe de onde veio? Não. Um cara que começou com o batismo e ninguém percebeu, ele chamava Abrão. 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 Abrão.
Tá bom? E a esposa dele, qual era o nome dela? Era Senhora Abraão. Sarai. Senhor e senhora Abraão. Sara? O nome dela era Sarai. E o dele era Abraão. A partir do momento que ele fez uma aliança com Deus, ele foi rebatizado. Virou Abraão. E ela? Sara. É verdade. A partir de aliança com Deus. Tá bom? Então estava bonitinho ali. Aí um dia, ele foi chamado por Deus, não foi? Foi chamado por Deus. Você vai sair da sua terra, vai pegar seus pertences lá, os seus parentes mais próximos, e você vai para um lugar que você vai ser o dono do mundo, você vai ter mais herdeiro, mais descendente do que as estrelas do céu. Não foi assim a história, mais ou menos? Muito bem. No meio do caminho, o povo estava crescendo muito e andando pelo mundo, até chegar a Canaã. Tá legal? E lá, gente, era muito mais selvagem do que no Egito, porque isso foi muito antes do Egito, foi 450, 500 anos antes. Tá legal? Como que aconteceu essa história? As pessoas, gente, transavam com qualquer um. Transava com a prima, com o primo, com a irmã, com o tio, com a mãe, com a avó. Todo mundo transava com todo mundo. Só que também tinha um problema. Transavam com bicho também. Tá? E não tinha higiene. Mas esse camarada aqui, ó, não é qualquer espírito. Ele era um cara muito grande como espírito. Ele tinha muito conhecimento e era profeta. Ele recebia informação. E ele tinha informações muito importantes para nós todos. Esse Abraão, depois de rebatizado como Abraão, estou falando isso porque esse cara aqui tem uma chance de 120% de chance dele ser reencarnação de Abraão, tá? O Abraão, lá no meio daquele povo selvagem, crescendo que nem rato no lixo, ele recebia informação. E ele sabia que tem um tal de um negócio chamado prepúcio, que se não tiver higiene, causa doença e mata a pessoa e transmite para a tribo inteira. Aí ele inventou, por inspiração, uma coisa interessante. Qual é o nome? Circuncisão. Na circuncisão, que não tinha esse nome ainda, foi feito o seguinte: todo mundo aqui tem que fazer aliança com Deus, que nem eu fiz. Senão vocês não vão ser considerados filhos de Deus. Beleza? Beleza. Todos os homens têm que fazer o corte do prepúcio. Beleza. E seus filhos também. Tá bom. A partir daí, vocês estão fazendo uma aliança com Deus. A aliança do dedo de vocês. Sabe por quê? Porque o prepúcio cortado não pode ser segmentado. Ele tem que ser tirado inteiro. E ele era guardado aonde? No dedo da pessoa. Até apodrecer e virar. E se você for pesquisar, os judeus atualmente, os ortodoxos, guardam o prepúcio do filho e entregam para ele em um determinado dia. Viu que bonitinho? Hélio Soares também é cultura. Também. O prepúcio foi, vou fazer a mão aqui, parece uma teta de vaca, mas é uma mão, tá? O prepúcio foi a primeira aliança física na mão do cidadão. Ih, caramba, qual que é o dedão? Qualquer um, tá Aqui, tudo ó. igual. Tá bom? Isso aqui são mosquinhas que eu vou desenhar aqui. Então, mas esse é o prepúcio. Viu? Mas o judeu ele não usa aliança, né? Ele usa, acho que o judeu não usa. Mas não estou falando da aliança do judeu, estou falando da nossa aliança. Ah, sim. Essa aliança, Mas eles deveriam usar. essa aliança, que era o prepúcio na mão dos caras, foi trazido e transmitido durante milhares de anos até chegar na igreja católica. E por que nós estamos falando da igreja católica? Estamos falando do espiritismo, estamos falando dos judeus, estamos falando dos hebreus. Porque na casa espírita, lembra da história? A maioria da casa espírita você não pode fazer nada fora da casa espírita, porque fora da casa espírita não tem salvação. Você não pode aplicar passe e não pode trabalhar com psicofonia. Nada.
Veio da onde? Fora da igreja não tem salvação. E isso aqui veio da onde? Dos judeus. Fora do templo não tem salvação. Quer conversar com Deus, você vem falar comigo. Eu sou o sacerdote. Lembra de Jesus ensinou? Você quer falar com Deus? Você vai para o seu aposento. Você não precisa passar por nada de lá. Quando ele falou isso, os caras do templo falaram, corta a cabeça dele, porque a gente vive disso. Na época, a gente tinha que levar tudo. O filho que nascia depois de tanto tempo tinha que ir lá e você tinha que oferecer um holocausto. Sabe o que é isso? É uma oferta. Você comprava um pombo, qualquer coisa lá, e sacrificava ele no altar. Só que você só podia comprar do templo do sacerdote. O dinheiro ia para eles viviam disso. Tudo que você fazia era pago. Tá bom? E é por isso que até hoje, em determinados locais, é cobrado a cerimônia de casamento. Então nós temos aqui uma herança. Nós temos uma herança macabra. Oi, tudo bom? Tudo bem? Como é que vai? Vocês estão quentinhos, bom? Eu tô gelada. A gente tá na... Você estava lá meio do lado. Vai que a gente tá no meio da aula. Esse é bom, hein? Boa noite, oi. Boas noites. Boa noite. Tudo bem? Trouxe a tropa. Ótimo. É a tropa da elite. Acomode-se. Acomode-se. Opa, como é que tá? Você tá bom? Vamos lá. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Ai, que bom. Sente-se, acomode-se. Sem falar, eu vou não. Você Falar nisso, o Zico também não vem na reunião? Não? Tá. Como é que vai? Tá bom? Sente, Cecília. Estamos encerrando aqui, né? Depois de vocês tomarem um banho, de passar uma vergonha, ainda bem que não tinha tanta gente, uma situação vexatória. Tá bom? Então nós temos o seguinte, essa história da casa, sente-se? Eu tô ouvindo. Essa história da casa espírita que não permite nada de atividade fora da casa espírita, ela vem de herança da igreja, que fora da igreja não tem salvação, e do templo dos judeus, fora do templo você não pode fazer nada, é tudo conosco, tá? E foi o que Jesus trouxe lá atrás. Falando para os caras, você quer falar com Deus, você vai para o seu aposento e conversa com ele. Você não precisa falar comigo. Você não precisa falar com o sacerdote. E aí mandaram matar Jesus porque estava acabando com o trabalho deles. Que não era trabalho, né? Então até hoje vocês vão ver religiões que ganham dinheiro, não é isso? Como se fosse um salário, para falar a palavra de Deus. Jesus não ensinou nada disso, todo mundo aqui sabe disso. Nós somos tudo adulto, né? A ideia é a seguinte, você vai falar sobre Deus, sobre Jesus, e você vai ter o seu trabalho, cria vergonha nessa cara e vai viver do seu trabalho. Não vai viver de explorar o dinheiro dos outros, que vai lá pedir ajuda e você ainda quer dinheiro dele. Tá bom? Por que eu estou falando isso para você? Porque a nossa capítulo da aula não é umbral? Sim. Não é umbral? Sim. Sim. Nós não começamos a falar que o umbral Matéria. são muitos espíritos ligados à matéria? Sim. E a ligação da matéria desses espíritos encarnados é por poder e dinheiro. Tá certo? Assim. Só que dentro do poder e do dinheiro tem um negócio que é muito importante, que esses irmãos, vocês, vieram para cá para trabalhar na divulgação e fazer cumprir as leis de Deus, a vontade de Deus. Então nós somos, por assim dizer, também religiosos, embora sejamos da filosofia, ciência e religião do espiritismo, que é o tripé do espiritismo, tá bom? Beleza. Só que é o seguinte, todo mundo que está ligado a assunto material, com aquela vontade miserável de ficar milionário, de ficar rico e fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, inclusive passar a perna nos outros, tá legal? Se fingindo de anjinho, não o cara que mata para roubar, mas o outro cara, tá bom? O colarinho branco, por assim dizer. Nessa pirâmide de pessoas que estão ligadas demais à matéria, tem um grupo muito especial, que ligado ao poder e à matéria, também vai para o umbral. São os religiosos. Entendi. Tá? Então o umbral está assim, ó, de cristão.
que de cristão não tem nada, tá? Então ele está sim de católico, está sim de evangélico e está sim de espírita, viu? Espírita não está isento de nada, viu? O espiritismo não salva. Sim. Tá bom? Então, para a gente começar uma conversa sadia sobre o que é ser espírita, nós somos cristãos. E se a gente faz alguma coisa aqui para melhorar, para subir na evolução e na elevação a Deus, que é o progresso espiritual, nós temos que entender o seguinte: não tem igreja, não tem templo, não tem espiritismo, nada disso, qualquer outra religião que você imaginar não salva ninguém. Nós falamos isso no domingo passado. O que salva? O que salva? Se a igreja não salva, quem é que salva? Caridade, Jesus. Caridade. Tá bom? Caridade. Caridade. Você acredita em Jesus? Quem acredita em Jesus aqui? Levanta a mão, meu mulher. Tá em vergonha de levantar a mão? Jesus salva. Não. Te mostra o caminho. Se você amar Jesus, Livre-arbítrio. se você amar Jesus, salva? Não, só isso não. Depende disso. Se você estudar o evangelho, você se evangeliza? Não. Não. Tem que praticar. Não adianta acreditar em Jesus e ficar arrumando confusão lá fora e esquecer que você tem que vir aqui para fazer o bem. Sem olhar a quem? Hum? Sem olhar a quem? É, Fazer o bem sem olhar a você quem. veio aqui para fazer o bem, tá bom? É. Então vamos lá, para encerrar. De tudo isso que nós falamos até hoje, de tudo que vocês aprenderam e ouviram falar, nós viemos aqui, encarnamos, reencarnamos várias vezes num mundo de prova e expiação. Muito sofrimento, tristeza, não é? Sim. A gente fica frustrado, tem desentendimentos no amor, na família, em tudo, no trabalho, tá certo? Sim. Mas nós temos que reencarnar, porque cada reencarna a gente dá um passinho adiante. Mas tem gente que sai pra daqui... Tem alguns que voltam para trás. Tem gente que sai daqui igual chegou. Tem gente que, espiritualmente falando, vem para a encarnação e quando desencarna, sai pior? Não. Não, por quê? Porque não retrocede, né? Porque tudo que você conquista você não perde, Você não perde. tá bom? Sim. Só que você pode estacionar, Fica estagnado, né? beleza? Uhum. Então tá bom. Então qual é o objetivo da vida encarnada? Melhorar. Melhorar. Melhorar Não. cada vez. Praticar a caridade. Não, mas qual é o objetivo? Praticar a caridade. Fazer o bem. Fazer o bem. Sem Tá bom? olhar a quem? Isso. O objetivo da vida, da encarnação, em qualquer uma, é fazer o bem. Uhum. Tá? Faça o bem para todo mundo. E aí você vai estar fazendo a vontade de Deus. Por isso que nessa casa você vai aprender, se quiser, trabalhar na sua casa e atender alguém no hospital, aplicar passe onde quer que seja, você aprende isso aqui. Porque a casa espírita não foi feita para travar você aqui dentro. Para prender você dentro da casa espírita, tá? A gente se encontra, divulga o que a gente sabe, vocês aprendem, o que vocês achar que é bom, beleza, mas nunca esqueça, o que o Hélio falou, o que o Júnior falou, seja lá quem for que estiver aqui ensinando alguma coisa para vocês, Jesus concorda com isso que o Hélio falou? Se vocês virem que não concorda, vai embora daqui e vai procurar outro lugar. Se Jesus não concordar com as coisas, vai embora. Tá? Porque quem mandou essas orientações todas foi Cristo. O Espírito Verdade que... Aparece lá no O Espírito Verdade é Jesus, tá, gente? É. O pessoal fica pensando, Espírito Verdade é Jesus. Ele só não envolve a mediunidade para psicografar, porque não tem mediunidade para isso. Mas é ele lá falando com Allan Kardec através dos espíritos abaixo dele. Até chegar no espírito que pudesse envolver mediunidade, tá bom? É assim que funciona, tá? Efeito cascata. Espíritos grandões vão passando as coisas, blá, 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 até chegar em nós, pequenininho aqui na Terra. Tá bom? Quem não entende isso... Tá fora. Uma situação que teve hoje dentro disso. Minha sogra morreu, vai fazer um ano, né? Uhum. E desde que ela morreu, o Emerson nunca mais foi na igreja. Porque Deus não podia ter levado a mãe dele, ele se revoltou e não quis mais ir. Tudo bem, tá lá digerindo o luto dele.
Nesse tempo, não sei se foi dezembro, janeiro, trocaram todos os padres da região, né? E esse padre que entrou agora é um padre muito receptivo, muito, né? E assim, existe uma regra, que eu acho que não é dessa igreja, mas acho que é do padre, que se você foi casada na igreja católica e separou, você tem que fazer o cancelamento, não sei como chama lá, na cúria. Não é simplesmente você separou e está separado, porque perante Deus você continua casado, né? E com isso você não pode comungar. E nem Não tomar pode. hóstia, né? Não pode comungar. Isso. Só que você pode ajudar extremamente na igreja. E tem um casal que ajuda os dois, assim, de todo dia, de estar lá, de estar lá, de estar lá. E nunca foram autorizados a comungar. E esse padre agora autorizou. Porque ele falou que o corpo de Cristo não pode ser negado para ninguém, né? E o Emerson ficou sabendo disso hoje, quando voltou hoje para a missa. Está revoltado. Ele falou que não pode fazer isso, que está tudo errado, que está em pecado e que ele não vai mais para a igreja. Gente, olha como é difícil. É difícil. É que é o seguinte, esses espíritos que estão na igreja são os mesmos espíritos de tempos passados. A maioria que está no espiritismo, dirigindo o espiritismo, são pessoas que estiveram na igreja. E assim sucessivamente. Então nós vemos desde lá da pegada dos hebreus, depois o povo de Israel, o templo, né? O sinédrio, onde a gente controlava as leis dos textos antigos, né? Que eles chamavam das escrituras, até chegar nos tempos de hoje do espiritismo, é assim mesmo. Tá? Então, por exemplo, por que precisou vir o espiritismo? Porque eles torceram tudo o ensinamento de Jesus. Então, muitas vezes acontece mesmo com pessoa da família. De você querer explicar alguma coisa espírita para alguém da família, o cara não fala mais com você. Não aceito. Entendeu? Né? Você vai explicar um negócio pro cara, olha, o que Jesus quis dizer não foi isso? Nossa Senhora! Então o que a gente tem que fazer? A gente não faz proselitismo, né? A gente não sai por aí catando gente e trazendo para a casa espírita. Não faz isso. Espera a pessoa procurar. Eu fiquei sabendo que você tem um... Eu posso ir lá? Pode, venha. Hoje ele revoltou de um jeito, eu falei, mas isso também não é importante para você? Então por que você também não vai, porque ele já foi casado, né, na igreja, por que você também não vai conversar com o padre? De jeito nenhum, eu vou pro bar, porque eu não quero mais saber da igreja. Mas está revoltado. Mas aí, se for pensar assim, ele está dizendo que ele está em pecado? Ele tá, porque tem que fazer esse negócio na cúria. Ele tá em pecado. Então, mas por que ele não vai para a cúria? Porque a cúria cobra, não sei, acho que 5 salários mínimos para você dar entrada. Só que não existe, não é que assim, você deu entrada e está feito. Não é cancelamento que chama. E depende da outra processo, parte. né, que você Mas assim, depende da outra parte concordar. Sim. Por que você separou? Não teve jeito? Não sei o quê? Se a outra parte não concordar, tá tudo perdido, acabou, não é anulado, não é feito esse tal cancelamento aí. E foi o que nós falamos agora há pouco. Então, por isso que muita coisa ainda, principalmente, por exemplo, quando você vai casar, quando você vai batizar, tem um monte de igreja que ainda cobra taxa. E aí você acabou de comprovar. Cobra 5 salários. Aí fez assim, aí foi lá, chamou as duas partes, vai dar sequência, aí tem que pagar mais um tanto, que aí eu já não sei quanto é. E da onde veio isso, você sabe? Dos judeus. O judeu, não sei se vocês sabem, mas o judeu quando vai divorciar, ele vai divorciar na lei humana, né? Vai no cartório? Não, ele não vai no cartório não, ele precisa de autorização. Ele vai com a mulher lá, como que chama mesmo? Mesquita? Não. Mesquita, não é? Na sinagoga. Vai falar com o rabi, o casal lá, o rabi, mais um monte de gente lá, que é do chapelão, tá beleza? Aí ele explica a situação. E aí fala assim, o rabi vai falar para o homem do casal, você vai liberar a sua mulher? Se não liberar, ela não divorcia. Exatamente. Todo mundo é dono de todo mundo. Né? Diz que... Então, mas é disso que nós estamos falando nessa aula. A gente veio trazendo isso de lá para cá, e hoje em dia, quando você pega alguém assim que está muito, digamos assim, concentrado nisso, a gente faz uma lavagem cerebral. Eu falei aqui, vocês não estavam ainda, nem a Cris não tinha chegado. Eu escrevi aqui, ó. A gente faz uma lavagem, é feito em nós uma lavagem cerebral na casa espírita, que você não pode aplicar passe nem trabalhar com mediunidade fora da casa espírita. E você às vezes fica lá tantos anos, que quando você sai, você fica travado. Está condicionado. Mas peraí, a gente só vai estudar, não vai aplicar passe, não vai fazer... Não pode. Nossa. Você saiu de lá,
convencido de que os caras têm a verdade com eles. Não, são espíritos lá de trás que estão reencarnados agora no espiritismo, fazendo as mesmas coisas que a Igreja Católica fez. Fora da igreja não tem salvação. E se a outra parte falar que não se tentou resolver o casamento, parou. Então, Não, nós tentamos, não conseguimos e resolveu separar. Tudo bem, agora se o outro não falar isso, não pode. Aí parou, perdeu tudo. E é por isso que até hoje um monte de igreja católica... Da igreja. É por isso que... Pode trabalhar. Não, Você só não pode comungar e nem ser ministro. No caso, ele era ministro, né? Quando separou, deixou de ser, porque ou você é casado ou você é solteiro. Não existe outra situação. E você não pode comungar porque você vive em pecado. Então, hoje ainda, né? A maioria das igrejas católicas, você não pode casar de novo na igreja. Sim. Só se você fizer esse processo. Se fizer o que você está falando. Agora, existe a Igreja Católica Brasileira que você casa nela. Existe. Ela chama Igreja Católica Brasileira. Inclusive tem uma em Santo Amaro, do lado do muro, na rua lateral do cemitério de Santo Amaro. Eu sei, na subidinha. Isabel Schmidt, você acaba o muro do cemitério, você vira à direita, não vira? Para ir para a administração do cemitério? Do seu lado esquerdo, no meio do quarteirão, tem uma Igreja Católica Brasileira. Lá você casa à vontade. Aí. Eu falei, até o Papa mudou a ideia. Por que você não pode entender as coisas? Até o Papa falou que... Porque nós somos... Mas